Então, eu sou Lázaro Felipe, eu tenho 23 anos hoje, nascido aqui em Itabira, vivo aqui desde que eu entendo por gente, moro aqui no bairro Jardins de Oliveira e sempre gostei muito da fotografia, desde quando eu era muito novo. Em 2013, quando eu estava na escola, eu sempre quis ter uma câmera profissional, um negócio diferente, só que a minha família, meus pais nunca tinham uma condição muito boa para poder me oferecer isso. Aí eu lembro que eu ia pra escola, eu estudava, na época eu ia pra escola escolar e tudo mais, aí eu fiz um combinado com meu pai, na época eu falei com ele assim, eu queria muito comprar a câmera, eu falei com ele assim, olha, você consegue me dar uma câmera? Ele falou assim, não tem como eu te fornecer isso, porque eu já pago escolar pra você ir pra escola e tudo mais, e não tinha como, eu estudava um pouco longe, lá no Caminho Novo, aí com base nisso eu fui e fiz uma proposta pra ele, eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou parar de descolar, vou passar a ir pra escola a pé, e aí você vai comprar uma câmera e no valor que eu pagava escolar, que você pagava escolar para mim, você vai pagando as prestações da câmera. Aí ele fez assim, aí na época ele me deu uma câmera semi-profissional. Eu já gostava muito, fotografava todo mundo aqui em casa, tirava foto de todo mundo. E aí, com base nisso, eu fui pegando gosto, um pouco de gosto pela coisa. Aí, no meados de 2014, assim, eu entrei para a igreja, e aí lá eu tive uma oportunidade muito boa. Na época o Esdras mesmo era o líder de comunicação lá, eu entrei para a equipe lá e tive muita oportunidade lá dentro da igreja, até que em 2016, assim, eu fui para um acampamento lá da igreja na época, e o Ezra precisava de alguém para poder fazer as fotos lá no acampamento. Ele já tinha fornecido um curso para a gente e tudo mais, eu tive interesse, fiz o curso, só que eu nunca tinha tido nenhuma prática, nunca tinha pegado uma câmera profissional, nem nada. Aí com base nisso, teve essa oportunidade, e aí não tinha mais ninguém para fotografar. Aí ele foi e me perguntou se eu poderia. Aí eu fui, topei na época, e nos 5 dias que teve lá de acampamento, eu fiquei por conta de fazer as fotos. Aí eu tirando muita foto, gostando, aí eu comecei a pegar gosto por isso. Aí foi quando em 2017 eu decidi realmente me profissionalizar nisso. Só que eu estava formando a escola e aí eu tinha muita vontade de fazer arquitetura. Era um curso que eu sempre gostei muito, que eu sempre tive vontade de fazer. Só que eu fiz o Enem bonitinho, passei. E aí, devido a vários acontecimentos que teve dentro da minha casa, como por exemplo assim, eu fiquei na lista de espera do curso, consegui entrar, só que aí era lá em Patinga. Aí a gente tinha no sábado, isso não era numa quinta-feira quando eles avisaram, a gente tinha no sábado e na segunda para poder estar indo até lá para fazer a matrícula. Aí na sexta meu avô faleceu, aí a gente já tava juntando os documentos tudo, as coisas tudo, e aí meu pai, mesmo assim não desistindo, falou assim, não, a gente vai lá, vai, mesmo devido ao que tinha acontecido, falou, a gente vai lá, vai tentar fazer. Só aí a gente deslocou daqui, fomos lá para Ipatinga para poder fazer a inscrição. Chegando lá, a gente esqueceu uns documentos para trás do curso, e aí não teve como eu fazer, porque era a lista de espera, né? Então era por ordem, né? Quando a pessoa não conseguisse, aí ia passando para outra pessoa. E não tinha como a gente conseguir isso em tempo ágil, porque era na parte da tarde, a gente tinha até 5 horas, e a gente estava lá em Ipatinga para trazer documento nosso, e não tinha como a gente mandar, escanear, porque a gente precisava de documento físico. Aí, com base nisso, eu perdi a vaga e não teve como eu fazer o curso. Aí que eu comecei a ingressar na fotografia. O que acontece? Eu pegava amigos meus, pessoas que eu conhecia, e chamava mesmo para fazer foto, sem custo nenhum. Na época que eu comecei também, em 2016, eu não tinha câmera, não tinha equipamento nenhum. Eu tinha aquela câmera semi-profissional, mas não valia para o que eu queria. Aí o que eu fiz? Eu combinei com uma amiga minha, e na época eu mexia com o cabelo, minha mãe tem salão, eu trabalhava com ela. Aí eu combinei com ela, dela me emprestar a câmera dela para me fazer as fotos, e em troca disso eu arrumar o cabelo dela toda semana. Aí a gente fez assim, e foi indo, foi chegando um tempo que eu via a necessidade de adquirir um equipamento, só que eu não tinha nenhum recurso financeiro para isso. Aí o que eu fiz? Falei com meus pais e tudo mais, só que eles nunca pensaram que era algo, tipo assim, que não era muito palpável, né? Que não ia dar muito certo, que era uma coisa muito nova, até porque meus pais são um pouco mais velhos, então eles não têm essa noção do digital, não, vai virar fotógrafo, mas como é que você vai viver disso? Meu pai sempre perguntou, mas como é que você vai fazer com isso? Como é que você vai viver disso? Aquela questão de segurança, porque para eles era formar na escola, fazer a faculdade, seguir aquele roteiro que é da vida do jovem mesmo. Aí
eu pedi eles na época para me ajudar com a câmera, eles não tinham muito como me ajudar e também não colocaram muita fé. Falou assim, vou te ajudar com câmera, daqui a pouco você desiste e aí fica dinheiro perdido. Aí o que eu fiz? Pedi uma vizinha minha para me ajudar. Na época eu precisava de um cartão de crédito, eu não tinha um recurso financeiro para comprar uma câmera direto. Aí eu fui, peguei, pedi ela me emprestou o cartão dela. E com base nisso eu fui, comprei a minha primeira câmera, dividi de 12 vezes e fui pagando pouquinho em pouquinho. Pagava uns R$ 150 por mês até conseguir quitar. E nisso mexendo com o cabelo. Eu falei assim, não, eu mexo no cabelo, que eu consegui juntar de grana mexendo no cabelo, eu vou pagando a câmera e vou fazendo dar certo. E com base nisso eu consegui, tipo assim, aos poucos, pagar a câmera toda e ir crescendo um pouco na fotografia. Já tive algumas com, tipo assim, às vezes já aconteceu comigo uma vez com um cliente. Um cliente me pediu um orçamento, falou que era um jantar de casamento e tudo mais. Na hora que eu cheguei lá era um casamentão completo, tipo assim, tinha que fazer tudo. Tipo assim, eu fui sozinho, né? Ela falou comigo assim, não, é só um jantar simplesinho. Aí eu fui sozinho, eu cheguei lá, era casamento, tinha cortejo, entrada, tudo que o casamento tinha direito. Aí na época lá eu surtei, mas eu falei assim, não, eu me comprometi, a noiva não tava lá, a pessoa não tava lá. Falei, não, me comprometi, eu vou fazer. Vou ter que dar meu jeito de fazer. Só que aí, tipo assim, essa experiência pra mim serviu de muito aprendizado na época, porque na minha intuição, no que eu pensava, a cliente meio que agiu de má fé comigo. Por quê? Ela me pediu o orçamento para algo, eu passei para ela. Aí ela, na hora que eu cheguei lá, era outra coisa, era algo extremamente além do que ela tinha me pedido. E aí, com base nisso, eu não consegui, é óbvio que sozinho, casamento a gente não consegue fazer sozinho, eu não consegui, como que eu te explico? Eu não consegui, tipo assim, coisa muito específica, igual, por exemplo, ela me exige, depois me pedindo foto, tipo assim, uma foto da noiva, eu no altar com minha mãe segurando meu buquê, olhando pra mim. Umas coisas muito mirabolantes, sabe? Aí com base nisso, isso aconteceu bem lá no começo, eu consegui aprender muito com isso. Porque foi um erro meu também, da minha parte, por não ter pedido as informações detalhadamente como ia acontecer também. E também da parte do cliente por ter agido de má fé comigo, mas eu consegui crescer muito com isso, que com base nisso aí eu vi que realmente eu precisava me profissionalizar no que eu queria fazer, no que eu gostava e focar nisso a partir de agora. Então, na época que o Yuri me procurou, ele até realizou as fotos aqui no estúdio na época. Ele me procurou, me falou da exposição, me explicou tudo direitinho como ia funcionar, só que de início eu não ia participar, tipo assim, ele me perguntou de interesse, eu falei assim, mano, eu sou bem travado pra esses treinos, não gosto, porque sempre fui muito tímido, então não gosto muito de exposição. Tipo assim, de ser exposto, mas aí, tipo assim, eu tive a oportunidade, aí acho que nos últimos dias da exposição, que a gente já vinha conversando, ele, vão fazer isso, vão fazer comigo, eu falei assim, mano, não vou animar não. Aí eu decidi, eu falei assim, não, acho que pode ser uma oportunidade legal, eu tava aqui no estúdio o tempo todo acompanhando as pessoas, tava vindo para poder fazer as fotos e tudo mais, e com base nisso eu vi que, tipo assim, era uma experiência muito legal e que eu queria viver aquilo, sabe? E aí ele me perguntou, eu falei assim, não, vamos fazer. Aí eu decidi participar da exposição e tudo mais, mediante o convite dele e do Naubert também. E aí eles me passaram informações tudo direitinho, como que ia funcionar e tudo a exposição. E eu tinha uma visão da exposição na época, que ele me falou, vai ser uns muros, me explicou como que ia ser, só que eu não tinha dimensão de quão grande era a exposição, sabe? E aí depois que a exposição foi lançada, lá na primeira edição na Praça Acriso lá, todo lugar que eu passava, eu falava assim, eu sei que é da exposição. Aí eu falava assim, eu sempre fui muito tímido, né? Então eu ficava muito travado com isso, as pessoas falando. Aí amigos meus, parentes, sempre, às vezes passava lá, ia, tirava foto, me mandava. Então assim, eu acho que a exposição foi muito importante, tem sido muito importante, para mostrar realmente, né? Como nós... não, peraí, perdi. Eu posso falar, tipo, negro ou preto, como é que eu... Preto, negro. Preto, né? Acho que a exposição foi muito importante para dar uma certa visibilidade para a gente, nós que somos negros e tudo mais, até que nós que estamos no corre, sendo como
como qualquer coisa, eu vi que a exposição em si tem uma variedade muito grande de pessoas, desde os mais velhos até mais jovens, e eu vi uma oportunidade muito boa nisso, e eu consegui, por exemplo, assim, absorver muito da exposição no sentido de eu ir lá ver a exposição, ver todo mundo, entender um pouco a história de cada um, que às vezes a gente vê de fora, mas a gente não sabe da trajetória da pessoa, daquilo que a pessoa passou para chegar até ali. Por mais que eu, por exemplo, sou novo ainda e tudo mais, nesses anos que eu já vivi, eu tive uma trajetória, vivi muita coisa, e acredito que isso também possa ajudar outras pessoas que às vezes pensam que não têm uma certa acessibilidade a certas coisas, que pode conquistar as coisas também. Então acho que a exposição foi muito importante nesse ponto para mostrar que as pessoas negras podem sim chegar onde que elas querem, podem sim conquistar aquilo que elas querem, só basta querer. Então, no meu ponto de vista, geralmente pode ser uma coisa, hoje em dia está muito mais acessível isso, mas antigamente tinha muito preconceito, muito racismo, então assim, sempre teve aquele bloqueio, né? Tipo assim, os negros são que vai trabalhar, que vai ser, tipo assim, que vai trabalhar nos cargos menores e tudo mais, não tem aquela certa visibilidade. Então ver isso crescendo, ver as pessoas negras conquistando uma certa autoridade na população, na cultura no geral, na cidade, é muito legal, porque a gente vê, a gente consegue ver e é palpável isso de que tem oportunidade para todo mundo, que não é só para as outras pessoas, é para todo mundo as oportunidades.